Pessoal, vocês puderam verificar lá na correção da atividade hoje, da página 194, que eu passei a correção, tinha lá algumas palavras, com certeza vocês ficaram na dúvida. Não tinha essa explicação na apostila, eu vou passar para vocês aqui agora, certo? Vocês vão estar se perguntando, mas samba, por que samba é dígrafo? Por que nas outras palavras como tinha pingo, é dígrafo? Por que será, pessoal? Então é o seguinte, nós temos na língua portuguesa os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Nós vamos entender a diferença agora, certo? Nos dígrafos consonantais nós vimos o quê? Que são duas letras que nós falamos como se fosse uma só, certo? Carroça, dígrafo. Cresça, temos dígrafo aqui no SC. Exceto, choveu, tinha, queijo. Então nós vimos o quê? O dígrafo são as letras, são duas letras que nós falamos como se fosse uma, certo? Como eu disse, a gente não fala queijo, certo? A gente fala queijo, como se fosse as duas letras tivesse apenas o som de uma, certo? Então isso foi bem explicadinho na outra aula. E temos também, pessoal, isso não tinha na apostila, nós temos também os dígrafos vocálicos. Aí vocês vão me perguntar, peraí, vocálico é de vogal, mas aqui eu tenho aqui, ó, o A e o M. Por que é dígrafo vocálico se eu tenho uma vogal e uma consoante? Pessoal, a explicação é a seguinte. As letras M e N, em alguns casos, elas formam dígrafos vocálicos por que motivo? Elas só vão auxiliar aqui na nasalização aqui, ó, certo? Na nasalação da palavra. Então, esse M aqui, ó, é como que se eu falasse a palavra desse jeito, assim, ó, amparo. Entenderam? É como que se, aqui tá escrito errado, é só a maneira como vocês falam, certo? É como que se nesse A tivesse o tio. Lembrando, pessoal, ó, tio não é acento, pessoal. Acento nós temos o acento agudo e o acento circunflexo. O tio, ele não é acento, ele é um sinal gráfico de nasalação, ou seja, o que é nasalação? É de quando nós vamos falar essa palavra, o ar sai aqui, ó, pelo nariz, certo? Então, quando vocês vão ter dígrafos vocálicos, aqui, ó, amparo. Perceba que vocês falam o quê? Amparo. É como que se tivesse a vogal com um sinalzinho aqui do tio, ó, dizendo para mim que essa vogal, essa palavra, esse A, ele é mais nasal. Emprego. Perceba que vocês falam o quê? Emprego. É como se eu tivesse aqui, ó. Vocês vão aprender mais para frente a parte de fonemas, que vai ficar bem explicadinho isso. Mas é como nesse caso aqui, ó, como se eu tivesse a letra E e um sinalzinho em cima aqui, ó, um tio aqui indicando que essa palavra eu falo mais nasalada, certo? Onça. Nós falamos que jeito? Esse N, ele tá aqui só para ajudar a sair mais pelo nariz, ó. Essa palavra é como se eu escrevesse, como se eu falasse desse jeito. Onça. Untar. A mesma coisa, certo? Então, pessoal, por que ele é um encontro vocálico? É como que se essa parte aqui, ó, como se ela não tivesse aqui, ela só acompanha a vogal. Então, aqui, ó, o M e o N, aqui, ó, ele vai acompanhar a vogal. Por isso que nós chamamos o quê? De dígrafo vocálico. Esse M aqui, ó, ele acompanha uma vogal, certo? Aqui, ó, o N acompanha uma vogal, certo? Untar, aqui acompanha também. Só que preste atenção, pessoal. Nesse caso aqui, ó, o M e o N, quando vocês perceberem que vocês vão falar mais com o ar saindo pelo nariz, certo? Amparo, emprego, onça, untar, certo? É diferente aqui, ó, do NH, do tinha. Percebam que quando vocês falam essa palavra tinha, o nha vocês falam com a boca toda aberta, certo? O tinha é diferente, vocês têm que perceber que o ar não sai pelo nariz, certo? É diferente, ó, tinha.
A boca fica aberta quando vocês vão falar o NHA. É diferente de amparo. Percebam que vocês sentem que o ar ele fica ali no nariz, certo? Então, por isso que temos os dígrafos consonantais, certo? Todos consoantes, são consoantes, duas consoantes, mas na hora de falar, eu só falo com som de uma letra, certo? Temos os dígrafos vocálicos, que são o quê? Letra M e letra N, certo? Que eles vão acompanhar a vogal, por isso são chamados de dígrafos vocálicos. Tá aí a explicação por que então na correção da página 194 nós temos essa palavra samba, pingo, certo? Por esse motivo. Se eu pegar aqui, eu vou marcar aqui, peraí. Opa. Eu vou escrever aqui, ó. Samba. Eu não falo, ó, nesse caso aqui, ó, esse M aqui, ele está acompanhando a vogal, formando o dígrafo vocálico. Então, como que se eu fosse falar a palavra dessa maneira, ó, como se tivesse o tio aqui indicando para mim que eu vou falar essa palavra mais pelo nariz. Eu vou nasalar essa vogal, certo? Então, por isso que é chamado de dígrafo vocálico, tá? Então, aqui novamente, dígrafos consonantais, tirando esse daqui, certo? Dígrafos consonantais. Depois nós temos aqui os dígrafos vocálicos, certo? Pessoal, qualquer dúvida, pode mandar mensagem que eu ajudo vocês, tá bom?